Olhando o mapa antigo de Jerusalém, podemos encontrar a Igreja do Santo Sepulcro, dentro dos limites da cidade. Este é o local tradicional católico e grego-ortodoxo da crucifixão de Jesus e do sepulcro. O local da igreja foi escolhido no IV século por Helena, a tutora autoproclamada de Constantino. Ela era atraída para cá porque o templo de Vênus ficava neste local. Ao entrarmos na igreja, podemos ver o mural sobre a crucifixão e sepultamento de Jesus Cristo. Entrando na rotunda e olhando para o alto, vemos a cúpula com os raios do sol no teto. Nos focamos então na tumba e fazemos a pergunta: seria este o verdadeiro local onde crucificaram e sepultaram a Jesus? Está este local em conformidade com a Bíblia? Caminhando para fora, vemos a adoração da Pedra da Unção, onde alguns acreditam que o corpo de Cristo foi preparado para o sepultamento. Da igreja, estaremos indo em direção norte, ao portão de Damasco. Estamos caminhando por um bazar muçulmano e é sexta-feira. Assim, os muçulmanos estão transitando pela cidade para a adoração. O destino é um ponto alternativo para o local de crucifixão de Jesus. É um local que está fora da cidade. João, capítulo 19, verso 20, diz que o local da crucifixão era perto da cidade. Isso nos diz que ele foi executado fora dos muros da cidade. Chegamos ao portão de Damasco, ao norte da cidade, e é o mais bonito dos 11 portões de Jerusalém. Essas paredes foram construídas no 16º século pelo turco otomano Süleyman I. Este mapa indica que as paredes atuais seguem a linha das muralhas antigas do tempo de Jesus. Fazendo nossa caminhada pelo portão grande, vemos adoradores que entram na cidade. Podemos ver o ornamento das paredes, e olhando abaixo a base das paredes e os fundamentos das muralhas de 31 depois de Cristo ainda podem ser vistos. Daqui vamos em direção ao nordeste, uma distância curta, um local identificado como a Gruta de Jeremias. E é lá neste local que podemos ver o lugar da caveira, que foi descoberto em finais do século XIX. Estamos caminhando apenas um curto trajeto em direção norte na estrada de Nablus. Logo retornamos em direção ao leste, na rua Konrad Sik, e completamos a caminhada rumo à Tumba do Jardim. Levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram.
Caminhando nesse jardim, vamos a um ponto de observação chamado Caveira. Nós podemos ver as duas órbitas oculares e o nariz. Veja, os dois olhos e o nariz. Retornamos à área do jardim. E havia um horto, um jardim, naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Há evidência de que esse lugar foi um jardim nos tempos de Jesus. Aqui nós vemos este antigo lagar, que é o terceiro maior na área de Jerusalém. Indubitavelmente deveria ter havido um vinhedo nesta área. Outro elemento que indica que esta área era um jardim nos tempos bíblicos é esta antiga cisterna de água da era pré-cristã, com capacidade para 946 mil litros. Tem a profundidade de 9,5 metros, 9 de largura e 20 metros de comprimento. Podemos ter uma perspectiva do tamanho com esta fotografia tirada de dentro da cisterna. Agora finalmente vamos ver um percurso à tumba do jardim, e muitos convidados vieram para este lugar especial. A tumba foi descoberta em 1867 e foi extensivamente pesquisada em 1883 pelo general Charles Gordon, que associou este lugar ao local da caveira, a área da crucifixão de Jesus. A Bíblia nos diz que José de Arimateia era um homem rico. Assim podemos esperar que a tumba que ele construiu seria bastante extravagante e larga. Há várias cruzes antigas associadas com a tumba. A cruz maior está à direita da tumba e foi esculpida no escarpamento. À esquerda da entrada da tumba há uma cruz de âncora simples. Outra característica interessante é esta depressão, que teria sido esculpida da base da rocha pelos antigos cristãos, para se assentarem à borda da pedra e praticarem um serviço de humilhação, ou seja, o lava-pés. Uma grande pedra teria sido rolada neste sulco e teria lacrado a entrada da tumba de Jesus. E colocou no seu sepulcro novo, que havia talhado em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Então eles foram para vigiar a tumba, selando a pedra. À esquerda da entrada da tumba estão os ferros cravados pelos soldados romanos para impedir que a pedra rolasse para trás e abrisse a tumba. Na manhã da ressurreição, um divino e poderoso anjo facilmente quebrou este selo e rolou a pedra, abrindo a tumba. E olhando, viram que a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. A distância entre a haste de ferro e a borda da pedra direita é de aproximadamente 4 metros. Esse seria um tamanho extremamente grande da pedra que rolava neste lugar. Entrando na tumba, o primeiro aposento à esquerda é a Câmara do Choro. Ao olhar para a direita, podemos ver uma cripta que foi usada. A área para os pés foi esculpida alongando o lugar para o sepultamento. É aqui onde o Filho de Deus descansou depois de ter vivido, por nós, uma vida de entrega e sem pecado. À direita há uma cripta nova. Então volvemos a câmara para a cripta antiga, onde anjos poderiam ter se sentado na manhã da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou, Ele é o nosso substituto e redentor. Louvado seja o nosso Deus. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto.
Por isso sabemos que o local da crucifixão estava perto de um jardim, com uma tumba, precisamente a área que visitamos. Assim, temos o Gólgota, o local da caveira, à nossa direita e o jardim da tumba à esquerda, e no meio o local da crucifixão de Jesus Cristo. Jerusalém foi construída no Monte Moriá, cujo contorno aparece aqui no mapa em azul. Foi aqui que Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Deus, entretanto, ofereceu seu próprio filho para ser sacrificado nesta mesma montanha. A área verde é a porção norte da montanha, a área mais alta do Moriá, onde fica situado o Gólgota. Esta área é de interesse especial. A escarpa de pedra calcária, mostrada aqui com partes esculpidas que eram usadas pelos romanos para as crucifixões. À esquerda há uma abertura horizontal, onde o símbolo do exército romano teria sido exibido. A grande parte aqui esculpida é o lugar onde uma plaquinha teria sido colocada. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Tem um topo curvado e um batente plano. Nossa equipe da Ark Discovery International achou partes esculpidas na pedra semelhantes ao de Cesareia Filipe. Eles tinham um topo curvado e um batente plano, onde avisos e placas eram colocadas. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras, diz a Bíblia. Uma fenda grande ou rachadura começa no topo da escarpa, então se estende para baixo na superfície da pedra. Hoje a fenda está preenchida. Ela se conecta com os cortes esculpidos onde as plaquinhas eram colocadas. Nós agora apresentamos o material mais importante desta terra, a Arca do Concerto. Embora não serão exibidas fotos desse objeto hoje, nós temos o testemunho fiel de Ron White, cuja credibilidade foi estabelecida pelas outras descobertas que nós acabamos de ver. Deus usou a Ron White para fazer estas descobertas. Assim nós podemos confiar no seu testemunho com respeito a esta mais importante descoberta. No tempo designado por Deus, todos nós veremos essa descoberta incrível. Aqui está Ron White e a Arca do Concerto. Eu tive uma experiência incomum, diz ele. Deus me ajudou a encontrar os restos da Arca de Noé. Ele me ajudou a encontrar os restos das partes de carruagens egípcias, de cavalos, de pessoas no Mar Vermelho, no Golfo de Acaba. Eu tinha ido ao Oriente Médio com os meus filhos e recebemos treinamento em mergulho. Estávamos indo para resgatar partes das carruagens. Por causa de descuido, sofri algumas queimaduras de sol, a ponto de minhas pernas e pés incharem, e eu não pude usar meu equipamento de mergulho. Eu subi para Jerusalém mancando muito e desencorajado, esperando que a data do voo de regresso no meu bilhete chegasse e pudesse então voltar para casa. Não tínhamos dinheiro para trocar a data do voo. Durante esse tempo eu andava mancando pela cidade. Bom, um dia eu conheci esse arqueólogo que cuidava da área de Jerusalém. Eu não fazia ideia da razão porque ele estava falando comigo. Eu não estava muito apresentável. Estávamos alojados no albergue da juventude, dormindo com as nossas roupas. Estou seguro que eu não cheirava muito bem. Talvez eu fosse afortunado bastante que eu estivesse a favor do vento ou algo assim. Nós iniciamos nossa conversa e eu lhe falei sobre a Arca de Noé. Eu falei para ele como as pirâmides foram construídas. Isso despertou a atenção dele. Então ele me disse: eu tenho feito algumas escavações ao longo da face desse precipício aqui. Você se importa em dar uma olhada e vir comigo, me dizendo o que pensa?
caminhando juntos pelas ruínas romanas, e minha mão esquerda repentinamente apontou para um buraco na pedra, onde havia lixo. Havia lá 2 gatos mortos. Deveríamos então expressar nojeira por aquilo. E a minha boca involuntariamente disse: aqui é a gruta de Jeremias, e a arca do concerto está lá. O sujeito disse: isso é maravilhoso. Nós o deixaremos escavar lá, e te providenciaremos um lugar onde possa ficar, e ter comida, e ter roupa bem lavada. Eu posso entender porque ele mencionou roupa suja. Mas eu não podia entender como uma pessoa judia podia ser tão gentil e generosa comigo. Isso não faz parte da natureza deles. Eu não estava pensando sobre a Arca do Concerto. Caminhando lá, estava me questionando por que não podíamos pegar algumas das carruagens egípcias. Bom, eu oro por tudo aquilo que faço, amigos. E também orei nesta ocasião. Eu sabia que a arca deveria estar em algum lugar ali, mas eu não fazia ideia de que lugar exatamente. De qualquer maneira, o assunto de nossa passagem estava resolvido agora. A data de regresso havia chegado e foi logo na manhã seguinte, depois que eu falei com esse homem. Ele disse: isso é fantástico, eu voltarei e farei isso. Então eu tive que ir para casa e fazer algumas preparações. Assim eu fui para casa e me perguntava por que na vida a Arca do Concerto pudesse estar naquele lugar. Eu li em 2 Reis, capítulo 25, onde diz que a cidade inteira estava sitiada. Assim, fui persuadido que a Arca do Concerto realmente estava naquele lugar, porque eu sabia que um pouco de força sobrenatural tinha usado meu braço e minha voz naquele momento. E quando isso aconteceu, eu não sabia que força tinha usado meu braço daquele jeito. A Bíblia nos diz que devemos provar os Espíritos para ver se vem de Deus. Nós não devemos nos lisonjear e pensar que porque eu oro, qualquer coisa que sai da minha boca provém de Deus. Nós temos que conferir isto segundo a lei e o testemunho, embora isto venha de nós mesmos. O que então descobri, escavando aquela parede de precipício? Naquele lugar eu descobri os cortes nas paredes do precipício, onde eles tinham postado a placa Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Eu achei os buracos da cruz num lugar onde não tinha ideia que deveriam estar. Estavam na base daquele precipício. Claro que agora, quando achamos o local, percebemos que uma estrada pública cruzava de um lado para o outro, por lá. Um lugar ideal para uma crucifixão. Tinha que ser ali. Caso contrário, os soldados romanos provavelmente não teriam escolhido aquele lugar. Ron White trabalhou por muitos anos na escavação da Arca da Aliança. Ele executou o trabalho dele com uma licença emitida pela Autoridade de Antiguidades de Israel. A licença não foi tornada pública devido à natureza e à sensibilidade do trabalho. Alguns críticos disseram que ele nunca chegou a trabalhar na área do Jardim da Tumba, mas como você pode ver, a presença dele foi bem estabelecida. Por muitas vezes ele tinha um bom grupo ajudando nas escavações. Nós sabemos que o livro apócrifo de Macabeus não é um livro inspirado, mas contém informações históricas que podemos aproveitar. Ali nos é dito que Jeremias descobriu uma vasta caverna, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes, obstruindo depois a entrada. O lugar permanecerá desconhecido, ele disse, até que Deus realize a reunião do seu povo, mostrando-se misericordioso. Então o Senhor mostrará de novo estas coisas. Quando Cristo morreu, a terra tremeu e as rochas foram fendidas. Uma fenda rasgou completamente a face da escarpa, atravessou o lado esquerdo do buraco da cruz e a rocha se abriu. 20 feet below,
6 metros no subsolo, Deus me revelou a arca com o seu propiciatório. O seu trono terrestre foi posicionado exatamente ali, aproximadamente 600 anos antes, em 586 a.C. Quando o centurião feriu o baço de Cristo com a sua lança, e também feriu provavelmente o ventrículo esquerdo para ter certeza que estava morto, antes de dar o corpo para José de Arimateia, quando ele arrancou aquela lança, as células vermelhas do sangue, separadas, e o soro do sangue do Filho de Deus, esguicharam para fora, e desceu por aquela fenda até o propiciatório. E isto ratificou o velho concerto e o novo concerto. And that ratified the old covenant and the new covenant. Na quarta descida que fiz aquela câmara, ela se encontrava limpa. As mobílias estavam postas em perfeita ordem. A Arca da Aliança tinha sido colocada contra a parede, no fim da caverna. O fim da caverna era um cristal bonito, radiando as cores do arco-íris. Eu sei que a nova era usa o arco-íris, e os homossexuais também o usam. Mas Deus usou primeiro, está ao redor de seu trono celestial e ao redor de seu trono terrestre. Não encontrei nenhum véu nesta organização. Assim é o templo de Deus na terra, ou o local da sua habitação. Seja como for, quando eu cheguei lá, haviam 4 jovens em pé ali. E eu comecei a dizer, o que estão fazendo aqui? Eu gelei, eu não consegui me mexer. Eu não pude mais respirar, eu não pude mais fazer nada. Uma das pessoas disse, nós somos os 4 anjos que temos cuidado da arca desde que Moisés depositou as tábuas de pedra nela. E eles então me instruíram a montar a minha câmera de vídeo sobre o tripé e apontá-la para a Arca do Concerto. Me disseram para erguer o propiciatório. Eu não sabia quão pesado era este. Eu nunca o tentara erguer, mas eu sabia que era ouro maciço. O anjo disse, tire as tábuas de pedras dali. Deus quer que todas as pessoas as vejam. E eu as tirei para fora. Eles colocaram de volta o propiciatório em cima da Arca da Aliança. Eu retrocedi um pouco e um anjo colocou as tábuas de pedra em cima de uma rocha dentro da câmara. Então me instruíram a levar uma amostra de sangue do propiciatório e me disseram para fazer uma análise. E eu fiz tudo aquilo que o anjo me ordenou. Quando o sangue está morto, ele desidrata muito depressa. Sangue seco é sangue morto. Todo mundo sabe isto. Pode-se testar o sangue dos faraós, da múmia dos faraós. Há certas coisas que eles podem fazer, mas o que não se pode fazer é a contagem de cromossomos, por qualquer método que eu tenha conhecimento. As coisas mudam e eu não digo que sei tudo. Porém, atualmente não há jeito que se possa fazer a contagem de cromossomos de sangue de um morto. Você pode localizar o DNA e algumas coisas, mas não há contagem de cromossomos. E isso é feito nas células brancas do sangue. Em primeiro lugar, eu levei o sangue ao laboratório em Israel para análise. E eu perguntei a algumas pessoas com as quais eu trabalhava em antiguidades, me informando onde havia um bom laboratório, que faz trabalho bem seguro. E eles disseram que aquele tal era o melhor. Então eu levei a amostra para lá e disse, por favor, examine este sangue e me diga tudo o que puder sobre ele para mim. Eles concordaram. Disseram, nós vamos fazer uma reconstituição. Vamos pô-lo em salobra, em temperatura do corpo durante 72 horas, com movimento suave. Esse é o trabalho deles e é fantástico. Eu disse, eu quero estar lá quando você confirmar isso. E eles disseram, tá bom. Bom, quando eu retornei, eles haviam examinado o sangue e disseram, de cara, nós já percebemos que se trata de sangue humano. Eles fizeram todos os testes que poderiam fazer. Então eu disse, pegue algumas das células de sangue branco e o ponha em crescimento médio e deixe a temperatura do corpo durante 48 horas. E eles disseram, não é bom porque é sangue morto. Eu disse, por favor, faria isto para mim?
Eles disseram, bom, nós vamos fazer. Eu disse, eu quero estar aqui quando você tirar e examinar isso. Voltei lá, eles tiraram as células, as puseram debaixo do microscópio. Então um técnico chamou o outro até lá, e chamaram um chefe para lá, e falavam muito rápido, em hebraico. Eles então olharam para mim e disseram, Sr. Wyatt, esse sangue humano só tem 24 cromossomos. Todo mundo tem 46. Veja, 23 de sua mãe, 23 de seu pai. Bom, 22 autossomos de sua mãe, 22 autossomos de seu pai. Você obtém um X de sua mãe, você pode obter um X ou um Y de seu pai. Esse sangue tinha 23 cromossomos da parte da mãe, e somente um cromossomo Y. Veja, a criança não poderia ter se desenvolvido se não tivesse os autossomos da mãe. Todas suas características físicas foram determinadas pela família da mãe dele. Seus autossomos, a masculinidade dele, foi determinada por esse Y aqui, que veio de outra fonte, não um macho humano. Eles disseram, esse sangue está vivo. De quem é esse sangue? And then they said, whose blood is this? Wyatt emocionado, chorando. I said, it's the blood of your Messiah. Este é o sangue de seu Messias. Eu vos asseguro, as vidas desses homens mudaram. O sangue de Jesus jorrou de seu lado, uma corrente carmesim sobre as pedras embaixo, e pingou sobre o propiciatório da Arca da Aliança, ratificando o velho concerto e o novo concerto. O Novo Testamento menciona sangue escondido na terra. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. In these free handouts, it gives these verses. Nesses folhetos grátis, há alguns versos. Agora eu compartilharei alguns com vocês. 1 João capítulo 5, versos 8 e 9 diz, e 3 são os que testificam na terra, não sobre a terra, mas na terra, ou seja, dentro dela, no subsolo. Meaning under the ground, the Spirit, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Então, no verso 9 diz, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Aqui fala da água e do sangue apresentadas a nossas mentes e corações pelo poder do Espírito Santo. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. É um caso de tribunal. Uma testemunha dá o seu testemunho, e aquele testemunho se torna evidência ou prova. Assim, em outras palavras, na linguagem de hoje, o sangue e a água no propiciatório da Arca do Concerto, o trono terrestre do Deus vivo, é a prova do Pai aos habitantes desse mundo que o Filho dele realmente morreu por nós e que nós fomos resgatados. E que nós podemos ir a Ele no nome e no sangue do Filho dele. Recebemos perdão e restauração dele. Como registrado no capítulo 22 de Apocalipse, no verso 14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O pagamento, queridos amigos, foi feito. E no tempo designado por Deus, você e eu poderíamos ver a prova, por vocês e por mim mesmo. Eu creio que a Arca da Aliança ficará onde está pelo resto da eternidade. A prova de Deus, o Pai, para os habitantes dessa terra.
Há algumas coisas que acontecerão no futuro, envolvendo 144 mil, que verão isto. In the future, that will involve 144,000 getting to see that. All right? Não está de acordo com a história de muitas pessoas sobre o milênio e tudo isto. Amigos, eu terei que lhe contar isto. Nada vai acontecer como a maioria pensa que vai. A Bíblia diz, não seguirás a multidão para fazeres mal. Diz, estreita é a porta e apertado o caminho, que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Many go in there, straight is the gate, narrow the way that leads to life everlasting. Assim, todas essas doutrinas sobre o milênio e muitas coisas são fábulas cuidadosamente inventadas. Não vai acontecer desse modo. Nós precisamos ir para o Pai, no nome e no sangue de seu Filho, pedir perdão e restauração à semelhança dele. Leia a versão King James da Bíblia, avidamente e com oração. E Deus revelará a você o que nós precisamos saber para estarmos prontos. Mas eu não penso que a arca será tirada fora, apenas as tábuas de pedra e o vídeo. Tables of stone and video. Okay. O Antigo Testamento menciona uma unção especial da Arca do Concerto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Ungir o Santíssimo é o fundamental aqui. A maior substância imaginável para a unção é o sangue de Jesus Cristo. Santíssimo se refere ao propiciatório por metonímia, a cobertura da Arca da Aliança. O Santíssimo foi chamado assim porque a Arca da Aliança residia naquele compartimento. O sangue de Jesus ungiu o Santíssimo exatamente como predito nesta profecia. Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação, em inglês antigo, significa assento de clemência. Jesus é o assento da clemência. É pelo sangue de Cristo, no assento da clemência, que nós temos clemência hoje e o perdão dos pecados. A vida sem pecado dele é representada pelo sangue sem pecado. Temos clemência e perdão. Se após a quebra da lei, estamos arrependidos. E tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental. Por centenas de anos se aspedia sangue de touros e cabras ao leste, enquanto se mantinha o lado ocidental do propiciatório desocupado. Deus estava planejando que o sangue de seu Filho fosse ali aplicado, o lado desocupado, ocidental, do assento da clemência. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Nossa salvação viria através do sangue de Cristo, aplicado ao propiciatório da arca. Este era desde o princípio o plano de Deus. O sangue de Cristo ungiria o propiciatório da arca, com os 10 mandamentos dentro, cumprindo o novo concerto e concedendo clemência ao gênero humano. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Este é um evento futuro, onde todo o gênero humano, a seu tempo, há evidência irrefutável de que Jesus Cristo é o Messias. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que eu vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. O sangue de Jesus teve que ser aplicado à arca, para fazer expiação pelos nossos pecados. A vida sem pecado dele estava naquele sangue. Ele reconciliou nossos pecados quando foi aplicado no propiciatório. O propiciatório tem uma moldagem de coroa com um sino significando vida, uma romã significando ressurreição. Representavam Jesus, nossa ressurreição e vida. Um dos objetos do Sr. White contribuiu para a autoridade de antiguidades de Israel, e esta pequena romã de marfim tem uma inscrição ao redor declarando: Santo ao sacerdócio, pertence ao templo de Javé. Este é o único objeto publicamente conhecido do primeiro templo, o Templo de Salomão. Está estampado em um selo de Israel, próximo a uma imagem do Templo de Salomão. A romã de marfim está exposta hoje no Museu de Israel, sob segurança. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, Isaías 53:7.
Isaías 53 diz: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Hebreus confirma que Cristo veio, o sumo sacerdote. Jesus desceu e salvou o homem da cova do pecado. Jesus guardou a lei, e ela então poderia ser guardada por nós em conexão com Ele. So yes, the tables of stone are out of the Ark of the Covenant. As tábuas de pedra estão fora da Arca do Concerto. Elas estão nessa câmara, nessa borda, até onde eu saiba. Mas quando for o tempo de Deus, elas serão mostradas para todo mundo. The mark of the beast law is in force. O anjo me disse que seria depois que a lei da marca da besta seria obrigatória. Você entende a relação aqui? Você tem a lei de Deus e tem o selo de Deus. Se você se recusar a guardar a lei do homem, então você não pode mais comprar nem vender. Se você não pode mais obedecer à lei de Deus, então terá que receber a marca da besta. Você estando consciente disso e mesmo assim seguindo adiante, então você tem a marca em sua mão. Grandes desastres virão sobre a terra, no tempo de provação da marca da besta. As forças das trevas estão em guerra contra as forças da luz. E há uma grande batalha pelas nossas almas. No futuro próximo, isso culminará com a confrontação da marca da besta. Aqui nós temos o primeiro grupo, os perdidos. Não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Essas pessoas receberam a marca da besta. O próximo grupo é dos salvos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os salvos estarão obedecendo aos mandamentos de Deus durante o tempo da marca da besta. Pela fé de Jesus, eles recusaram seguir a lei da besta, o governo que vai contrário aos 10 mandamentos. Eles permitiram que o Espírito Santo reinasse em suas vidas e que os tornasse vencedores obedientes à lei de Deus. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Amigos, a Arca da Aliança foi achada. As tábuas de pedra estão disponíveis. Quando Deus estiver pronto, ela será mostrada a todos os habitantes da terra. E todos serão alertados sobre o que Deus requer deles. Bom, no futuro próximo, quando a lei da marca da besta for obrigado e forçar os homens a violar um dos 10 mandamentos, nesta época, os resultados de testes mostrando o número desigual de cromossomos serão mostrados ao mundo inteiro, assim como o vídeo da arca com os 10 mandamentos. Isto concluirá a pregação do Evangelho para o mundo. Todo gênero humano que não confessar os pecados no nome de Jesus e não obedecer os 10 mandamentos pelo Espírito Santo, receberão a marca da besta e estarão perdidos. Todas essas pessoas estarão em dificuldades com o governo. Caso contrário, estarão em dificuldades com Deus. Cristo então voltará para levar o seu povo ao lar. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmo 39, 34. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Paulo em Gálatas diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus nos instrui em Mateus 24, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Em Apocalipse 14, o segundo ano se seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quem é justo, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.